10 artefatos arqueológicos mais incríveis da história. A arqueologia, uma janela para o passado. É como se a gente pudesse dar uma espiadinha no tempo, sabe? Através das lentes da arqueologia, somos presenteados com vislumbres de eras distantes, de civilizações que floresceram e desapareceram muito antes da nossa própria história começar, muito antes do Brasil ser Brasil. Hoje, vamos embarcar em uma jornada emocionante através do tempo, explorando 10 dos artefatos arqueológicos mais impressionantes já descobertos. Preparem-se, porque cada artefato que vamos revelar nesta jornada guarda uma história fascinante e misteriosa, capaz de nos transportar para eras remotas e de nos conectar com a profunda e enigmática história da humanidade. Nossa jornada começa na ilha de Creta, berço da civilização minoica, com a descoberta em 1908 de um artefato que intriga especialistas há mais de um século, o enigmático disco de Festo. Imagine um disco de argila cozida, medindo apenas 15 centímetros de diâmetro, estampado com uma série de hieróglifos dispostos em espiral, como se fossem pegadas de uma dança ancestral. É de deixar qualquer um de cabelo em pé. Alguns estudiosos especulam que o disco possa conter uma forma de escrita hieroglífica ainda não compreendida, enquanto outros acreditam que ele possa representar um código ritualístico complexo. Seria um objeto do dia a dia, um instrumento religioso, ou quem sabe uma forma de comunicação com os deuses? Enquanto a resposta permanece escondida nas brumas do tempo, o disco de Festo continua a desafiar nossa compreensão do passado. Nossa próxima parada nos leva às ruínas da Mesopotâmia, no Iraque, onde um artefato peculiar desafia nossa percepção da tecnologia antiga, a enigmática bateria de Bagdá. Imagine um pequeno vaso de argila do tamanho de um punho fechado, contendo um cilindro de cobre, uma barra de ferro e vestígios de uma substância ácida. É de Pirara Kuka. A descoberta desta peça singular, datada de cerca de 2000 anos atrás, gerou especulações sobre a possibilidade de civilizações antigas possuírem conhecimento de eletricidade. Alguns pesquisadores acreditam que a bateria de Bagdá poderia ter sido utilizada para a galvanoplastia, aplicando finas camadas de metal em objetos. Será que civilizações ancestrais dominavam segredos que a ciência moderna ainda busca desvendar? Nossa jornada nos leva agora às margens do rio Nilo, no Egito, onde um artefato monumental abriu as portas para a compreensão de uma das civilizações mais fascinantes da história, a Pedra de Roseta. Imagine uma laje de granito negro gravada com um decreto real em 3 escritas diferentes: hieróglifos, demótico, a escrita popular do Antigo Egito, e grego antigo, uma espécie de dicionário da época. Graças ao trabalho meticuloso de estudiosos como Jean-François Champollion, que utilizou seu conhecimento do grego antigo para decifrar os hieróglifos correspondentes na Pedra de Roseta, o véu que cobria a história e a cultura do Egito antigo começou a ser erguido. É como se a gente tivesse encontrado um mapa de um tesouro perdido. Nossa próxima parada nos leva às profundezas do mar Mediterrâneo, próximo à ilha grega de Anticítera, onde um artefato extraordinário desafia nossa compreensão da tecnologia antiga, o mecanismo de Anticítera. Imagine um conjunto complexo de engrenagens de bronze, tão intricado quanto um relógio de bolso, abrigado em uma caixa de madeira. É de deixar qualquer relojoeiro de queixo caído. Somente com o advento da tecnologia de raio-x e da modelagem computadorizada foi possível desvendar a complexidade e a sofisticação deste artefato. Considerado por muitos como o primeiro computador analógico do mundo, o mecanismo de Anticítera nos leva a questionar a verdadeira extensão do conhecimento científico e tecnológico das civilizações antigas.
Nossa jornada nos leva agora ao coração da China, onde um exército silencioso e imponente guarda o túmulo do primeiro imperador chinês, Qin Shi Huang, o magnífico exército de terracota. Imagine milhares de guerreiros de terracota em tamanho natural, dispostos em formação de batalha, cada um com suas próprias características faciais, penteados e armaduras. É como se a história tivesse ganhado vida. Descobertos por acaso em 1974 por agricultores locais, os guerreiros de terracota, acompanhados por cavalos, bigas e armas de bronze, são uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes de todos os tempos. Criados há mais de 2.200 anos para proteger o imperador Qin Shi Huang em sua jornada para a vida após a morte, os guerreiros de terracota são uma prova do poder da ambição e da crença na vida após a morte que permeava a China antiga. Nossa jornada nos leva agora às áridas colinas da Judeia, perto do Mar Morto, onde um tesouro de manuscritos antigos, escondidos em cavernas por quase 2 milénios, lança luz sobre um período crucial da história religiosa, os manuscritos do Mar Morto. Imagine pergaminhos frágeis, escritos em hebraico, aramaico e grego, contendo textos bíblicos, comentários religiosos e documentos sectários preservados pela aridez do deserto. É como encontrar uma cápsula do tempo da fé. Esses manuscritos, atribuídos a uma comunidade judaica conhecida como essênios, fornecem informações valiosas sobre o judaísmo do Segundo Templo e o contexto histórico em que o cristianismo surgiu. Nossa jornada nos leva agora ao reino da história e da lenda, em busca de um artefato envolto em mistério e controvérsia, a Lança do Destino, também conhecida como a Lança de Longinos. Imagine uma lança antiga, supostamente manchada com o sangue de Jesus Cristo, que, segundo a tradição cristã, foi usada pelo centurião romano Longinos para perfurar o lado de Jesus durante a crucificação. A lança de Longinos, objeto de veneração e de disputas ao longo da história, é mencionada em textos apócrifos e está ligada a figuras históricas como Constantino, o Grande e Carlos Magno. Embora a autenticidade da lança de Longinos seja contestada por historiadores e arqueólogos, sua lenda perdura, inspirando inúmeras obras de arte, literatura e cinema. Nossa jornada nos leva agora ao coração do Texas, Estados Unidos, onde um artefato peculiar desafia nossa compreensão da história geológica e da presença humana na Terra: o controverso Martelo de Londres. Imagine um martelo de ferro com um cabo de madeira petrificada, encontrado em 1936 por Max Hahn e sua esposa, preso em uma camada de rocha datada de milhões de anos. É o tipo de coisa que faz a gente questionar tudo. O martelo de Londres, se autenticado, colocaria em xeque a cronologia convencional da história humana, sugerindo que civilizações avançadas podem ter existido na Terra muito antes do que se acredita. No entanto, o martelo de Londres continua a intrigar aqueles que buscam evidências de uma história humana alternativa, desafiando a ortodoxia científica e alimentando a imaginação, com a possibilidade de que nem tudo sobre o passado esteja escrito em pedra. Nossa jornada termina nas exuberantes florestas tropicais da Costa Rica, onde encontramos um dos maiores enigmas arqueológicos da América Central, as imponentes esferas de pedra. Imagine esferas perfeitas, esculpidas em rocha granítica, algumas com mais de 2 metros de diâmetro e pesando várias toneladas, espalhadas pela paisagem como se fossem deixadas ali por gigantes. É de deixar qualquer um boquiaberto. As esferas de pedra, descobertas na década de 1930, desafiam explicações sobre sua criação e propósito. Como uma civilização pré-colombiana sem acesso a ferramentas de metal conseguiu esculpir com tanta precisão essas esferas monumentais? Qual era o seu significado? Marcadores territoriais, símbolos religiosos, ou seriam, como especulam alguns, representações astronômicas? E assim chegamos ao final de nossa jornada, pelos mistérios do passado, tendo explorado apenas uma fração
dos tesouros que a arqueologia nos reserva. Cada artefato, com suas histórias e enigmas, nos lembra da vastidão do conhecimento ainda por descobrir, da riqueza das culturas que nos precederam e da importância de preservar o legado da história para as futuras gerações. Qual desses artefatos despertou mais sua curiosidade? Compartilhe suas impressões nos comentários e junte-se a nós em nossa próxima aventura, explorando as maravilhas e os mistérios do mundo antigo. Até lá, continuem explorando, questionando e se maravilhando com as maravilhas do passado.